Ninguém quer realmente morrer, não é mesmo? Na verdade, para a maioria de nós, a ideia da morte é simplesmente pavorosa. Trata-se do fim da própria existência, e se por um lado encontraremos nele a cessação de toda dor e sofrimento, por outro também haverá o término de qualquer alegria que possamos ter vivenciado algum dia. Nunca mais veremos nenhum dos nossos amigos, nem poderemos sair para jantar com aqueles que amamos. É como se cada parte do nosso organismo parecesse evitar esse momento, postergando o quanto seja possível. No entanto, existem algumas pessoas para as quais é preferível abrir mão da vida do que daquilo em que acreditam. É só olharmos para a história das grandes religiões e filosofias e veremos que todas elas possuem uma quantidade grande de mártires ao seu dispor. Pessoas que enfrentaram potências e se imolaram para defender seus ideais mais elevados, deixando para trás um exemplo de coragem e ousadia. Talvez nenhum outro povo ao longo da história tenha levado o sacrifício mais a sério que o povo japonês. Basta lembrarmos da icônica imagem do jovem garoto que carrega sua irmã, morta durante a guerra, para que ela possa ser cremada numa pira comunitária, enquanto demonstra mais coragem e determinação que muitos adultos que por aí conhecemos. Porém, esse mesmo espírito, muitas vezes tão louvável, levou a extremos que nos apavoram. Os poderosos samurais do Japão medieval desenvolveram a tenebrosa prática do seppuku, o suicídio ritualístico praticado pelos guerreiros quando desonrados. Todo seppuku era tão hediondo que, para ser bem-sucedido, o praticante deveria estripar a si mesmo, rasgando o ventre e derramando as tripas sobre um tapete. Ficou curioso e quer saber mais sobre isso? Então já deixa sua curtida e assista esse vídeo até o final, porque ele está simplesmente de morrer. A prática do suicídio no Japão é mais antiga do que realmente possamos pensar. Evidências arqueológicas demonstram que quando o líder de algum clã ou vila morria, era comum que sua esposa, familiares e servos se imolassem para acompanhá-lo no pós-vida. A prática foi se desfazendo aos poucos até ser completamente proibida no século XV por Tokugawa Ieyasu, devido ao enorme prejuízo humano e político que acarretava. Imagine só, a passagem de senhores mais abastados podia ceifar quase 500 nobres e guerreiros. Se o suicídio para acompanhar os mestres foi criminalizado, por outro lado, se tornou cada vez mais obrigatório entre os samurais em outras circunstâncias, principalmente diante de uma desonra sofrida ou de um crime cometido. Como esses nobres guerreiros tinham um vasto poder sobre as classes mais baixas, podendo executar qualquer um sem julgamento prévio, era esperado que tratassem a si mesmo com igual crueldade. Disso deriva grande parte da vida ascética que os samurais levavam e também o próprio seppuku. O primeiro desses suicídios que se tem registro data do século XII e foi realizado por Minamoto Tametomo, um habilidoso arqueiro que preferiu morrer do que ser derrotado em batalha. Embora o seppuku por guerreiros perdedores não fosse sempre uma obrigatoriedade, era comum que muitos praticassem para fugir da humilhação e das torturas que sofreriam caso fossem capturados. Também era possível, em alguns casos, que seus senhores assim exigissem, com medo de que os guerreiros pudessem compartilhar alguma informação confidencial. Nesse caso, todo o ritual era realizado às pressas, sem a pomposa cerimônia posteriormente desenvolvida. Outra forma de seppuku, muito celebrada no imaginário japonês, em especial em peças teatrais, era aquela feita por amor, no melhor estilo de Romeu e Julieta. Embora as mulheres fossem desencorajadas a perfurar o próprio ventre, elas ainda costumavam arrancar a vida, cortando o pescoço ou enfiando uma pequena adaga no coração. Também não nos faltam relatos de empregados que se mataram em protesto às decisões tomadas pelos seus senhores. Um ajudante que fosse considerado inútil, por exemplo, se esconderia em seu quarto e daria fim à própria vida, para provar a sua lealdade e para demonstrar o quanto ficou ferido diante da dúvida. Mas, no entanto, como se dava todo o ritual do seppuku praticado pelos samurais? Como já falamos,
Na maioria das vezes tudo ocorria às pressas, principalmente durante as batalhas, mas sempre que possível existia toda uma longa e complexa cerimônia que visava conduzir ao fatídico momento. Essa cerimônia começava com o samurai arrependido se apresentando diante de seu comandante ou sendo condenado por alguma negligência cometida. Ele então recebia a oportunidade de praticar o seppuku, que provavelmente preferiria, ou ter uma morte desonrosa e condenar também toda a sua família. Tendo optado pelo ritual, o condenado era levado então a uma banheira, onde lavava-se em silêncio. Vestia-se com roupas brancas, símbolo do luto e da pureza, e recebia uma última refeição com seus alimentos preferidos. Então era acompanhado por um assistente, o Kaishakunin, passando pelos seus antigos colegas enfileirados, enquanto esses lhe prestavam uma última reverência. O samurai então seguia até uma pequena mesa de madeira, posicionada sobre um pano branco, de forma a evitar que o seu sangue fosse derramado na terra. A mesa era colocada ou em um jardim ou em um quarto previamente decorado, mas sempre próxima a algum templo que existisse na região. Sobre a mesa havia uma bebida que o samurai consumia em 2 ou 4 goles, além de uma folha de papel com tinta e a espada para que praticasse o suicídio. Na folha, ele deveria escrever seus últimos poemas, em geral na forma de poesia. Findado isso, o condenado pegava a espada e rasgava a própria barriga, perfazendo uma linha horizontal, de forma que seu ventre se derramaria sobre a toalha. Caso ele ainda tivesse forças, um segundo corte deveria ser feito na vertical, conduzindo a lâmina desde o primeiro rasgo até o estômago. Por fim, o samurai deveria garantir que caísse para frente, numa posição honrosa, e permanecesse em absoluto silêncio, de preferência com as mãos sobre o rosto, até que finalmente, após uma longa agonia, viesse a falecer. Alguns poemas escritos nesses últimos instantes nos dão conta da gravidade da situação. Inale, exale, para frente e para trás. Vivendo, morrendo, agora volto para minha fonte. Uma pequena tempestade noturna sopra, dizendo: cair é a essência de uma flor, precedendo aqueles que hesitam. É óbvio que um rito tão duro podia ser completado por poucas pessoas. Em muitos casos era permitido que o auxiliar, sobretudo para poupar o suicida da dor, lhe cortasse o pescoço num ato derradeiro de misericórdia. Embora não houvesse nenhum estigma nesse golpe final, visto que o samurai já havia demonstrado sua força e pureza ao se ferir mortalmente, alguns ousados dispensavam ajuda e surpreendiam pela coragem que demonstravam, como nos dá conta o seguinte relato. Não contente em dar a si mesmo um único golpe necessário, o jovem se cortou 3 vezes horizontalmente e 2 vezes verticalmente. Então, ele se esfaqueou na garganta até que a adaga se projetou do outro lado, com a ponta afiada para frente. Cerrando os dentes, em um esforço supremo, ele empurrou a faca para frente com as 2 mãos na garganta e caiu morto. A modernização japonesa e as reformas da era Meiji baniram o seppuku no século XIX. Parte disso foi pela condenação de países estrangeiros e parte para suprimir os senhores locais, tirando deles o meio poderoso de coação. No entanto, a prática era tão forte no imaginário japonês que mesmo depois disso foram muitos os casos registrados. Os próprios kamikaze não deixam de ser um exemplo de suicídio para manter a honra da nação. Talvez o exemplo mais famoso e recente seja o de Yukio Mishima, um ator que realizou o seppuku no ano de 1970 como forma de protesto contra o governo japonês e contra a ocidentalização de seu país. É de fato um tema muito grave. Alguns atribuem essa cultura milenar de culto à morte como a grande causa do elevado número de suicídios que o Japão apresenta ainda nos dias atuais. Não é incomum que as pessoas que se sintam inúteis, seja porque falharam ou por portarem alguma doença, prefiram morrer a se tornarem fardos para os seus amigos e familiares. Isso nos remete, é claro, à famosa Okigahara, a floresta dos suicidas, onde centenas, ou talvez até mesmo milhares de pessoas buscam todos os anos acabar com o próprio sofrimento. Todavia, se alguns infelizmente enxergam como heróica a opção da morte,
O oposto também é verdadeiro. Há muito mais heroísmo em se viver e recomeçar, principalmente quando sopram ventos contrários àqueles que esperamos. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Isso é importante para o crescimento do canal. Até mais, se Deus quiser.